Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Uma ótima terça-feira para todos nós. Terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Estamos na liberdade do Espírito. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa tem sido a nossa mensagem nesses dias aí de confinamento social. Pessoal, terça-feira é sempre dia de falarmos de declaração de fé, de falarmos sobre doutrina, de estudarmos um pouco a Bíblia para tentar entender quais são as principais doutrinas que compõem a nossa fé. Nós temos um documento em nossa igreja chamado Declaração de Fé, qual todo membro deve ler, estudar e entender com clareza quais são os preceitos por trás dessa declaração de fé. Esses preceitos estão baseados em robusta consideração bíblica, né? Ao contrário de muita gente que fala um monte de coisa, mas cita pouco a Bíblia. Nós usamos bastante a Bíblia porque ela é a nossa lei de conduta, né? O lugar onde nós encontramos a forma como nós devemos conduzir a nossa vida cristã. Bom, nós estamos no 7º artigo da nossa declaração de fé, e no 7º artigo vai falar de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é igreja. O que é igreja, né? Esse assunto tão importante e infelizmente muito mal interpretado por pessoas que estão aí pelas redes sociais, pela internet de forma geral. Mas vamos falar então aí da nossa declaração de fé. O artigo começa dizendo o seguinte: a igreja é uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas. É nesse sentido que a palavra igreja é empregada no maior número de vezes nos livros do Novo Testamento. Então, nós começamos dizendo o seguinte, que igreja ela é o corpo local, é uma congregação local de pessoas batizadas e regeneradas. Por quê? Porque a palavra igreja no Novo Testamento, normalmente ela é usada para se referir a dois grupos de pessoas. Primeiro, há um grupo de pessoas global, ou seja, a igreja universal, a igreja invisível, e isso é muito pouco usado no Novo Testamento. Tem, mas é muito pouco usado. A grande maioria das vezes aonde a palavra igreja é empregada é para se referir a um grupo local, a um grupo menor, a um grupo visível de crentes. A um grupo que você pode mensurar, você pode mencionar. Eu quero ler 4 versículos que vão comprovar o que eu acabei de dizer. O primeiro está nas palavras do próprio Cristo. Mateus capítulo 18, versículo 17. Só para você entender o contexto, Jesus está dizendo, quando você tiver um problema com alguém da igreja, ele diz o seguinte: vá até o irmão, se ele arrepender, ganhou o teu irmão, se não arrepender, vai com mais um irmão e interpela o seu irmão, se ele se arrepender, ganhou o irmão, se não arrepender, aí entra onde Jesus vai falar, olha aqui, se ele não arrepender, Jesus diz, e se ele não atender, dize-o à igreja. Então preste atenção, Jesus está falando de um problema entre dois irmãos. Se esse problema não for resolvido, esse problema deve ser levado para a igreja. Agora, qual igreja? A igreja universal? A igreja de todos os crentes? Não, a igreja local, a igreja visível. A igreja que você pode ver, que você pode tocar, que você pode inclusive levar um problema. Então, Jesus, na primeira menção que ele faz de igreja, a primeira vez que Jesus toca no assunto igreja no Novo Testamento, obviamente, nas suas palavras aqui na terra, ele usa essa palavra igreja para se referir a um corpo local de membros. Então, amados, será que um corpo local de membros tem importância ou não? Será que fazer parte de um corpo local de crentes é importante ou não? Mas não para por aí, vamos seguir. Atos capítulo 5, versículo 11. Só para você entender o contexto, esse texto narra aquela história de Ananias e Safira que vieram trazer uma oferta, e aí eles retiveram parte da oferta, vieram trazer para Pedro, e aí Ananias morre, depois Safira morre. Olha a conclusão desse episódio, versículo 11 do capítulo 5 de Atos. Sobreveio grande temor à igreja. Olha só que interessante isso. Pedro está interagindo com algumas pessoas, essas pessoas, Ananias e Safira, morrem, e a morte dessa pessoa trouxe temor para quem?
para aquele grupo local de irmãos, ou seja, a igreja que estava ali reunida. Ou seja, a referência que é feita em Atos 5 é um grupo local de irmãos. Mas eu vou avançar um pouco mais. Eu vou agora para Atos capítulo 20. Eu vou ler 2 versículos de Atos capítulo 20. Primeiro, o versículo 17, que diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Ou seja, quem que Paulo fez? Paulo mandou chamar os presbíteros de quem? Da igreja de onde? De Éfeso. Mais uma vez, uma referência a um corpo local de pessoas, no caso as pessoas que se reuniam em Éfeso. Paulo chama, ou o escritor, na verdade, de Atos chama, aquele grupo de pessoas que se reuniam em Éfeso de a igreja. E agora, no versículo 28 desse mesmo Atos, capítulo 20, eu vou precisar de mais um minutinho, então fique firme aí, né? Versículo 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus. Ele está reunido com uma série de presbíteros e ele está advertindo esses presbíteros. Pastoreie o rebanho que Deus vos constituiu, rebanho esse que é a sua igreja, para pastoreardes a igreja de Deus, ou seja, cada presbítero representando uma igreja local. E o último versículo que eu quero ler desse grupo de 5 versículos, 1 Coríntios 4, 17, que diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como em toda parte, olha só isso aqui, como em toda parte, ensino em cada igreja. Ou seja, Paulo chamou cada grupo de pessoas que ele ensinava de igreja. Portanto, amados, igreja no Novo Testamento é referente a um grupo local de pessoas. Na sua grande maioria das vezes, igreja no Novo Testamento é um grupo local de pessoas, um grupo visível, um grupo que pode ser pastoreado, um grupo que pode ser ensinado de acordo com esses textos que lemos. Ou seja, não há como fugir de que a formação de um grupo de pessoas no Novo Testamento chama-se igreja, tá bom? Então é isso, amados, espero que tenha abençoado vocês. Na semana que vem nós vamos continuar neste artigo e eu vou gastar bastante tempo nesse artigo aí, não tenho pressa, porque eu quero ler versículo a versículo para você entender a importância que tem fazer parte de uma igreja, tá bom? Fique com Deus, Deus abençoe.